E se a chave para entender o fim dos tempos não estivesse só no livro de Apocalipse? E se ela estivesse, na verdade, escondida há séculos antes, nas visões de um profeta no exílio? A história do fim, na verdade, começa bem no início. Vamos juntos desvendar as profecias impressionantes do livro de Daniel. O fio da meada que nos leva até o fim da história é tecido logo no comecinho. Lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, a gente encontra a primeiríssima profecia da Bíblia, conhecida como o Proto-Evangelho. Bem ali, no meio da tragédia da queda, Deus já promete uma vitória final. É uma semente de esperança que foi plantada, destinada a crescer ao longo de toda a Escritura. Bem, nossa jornada vai seguir exatamente o desenrolar desse plano divino. A gente começa na promessa original, depois decifra o sonho de um rei poderoso, em seguida vamos ver como Deus enxerga os impérios humanos, identificar a sombra de um grande inimigo, conhecer o verdadeiro rei que vem dos céus e, para fechar, analisar um cronograma profético que é de tirar o fôlego. Essa promessa, feita lá no Jardim do Éden, ecoa através dos séculos e nos leva a um dos momentos mais difíceis para o povo de Deus, o exílio na Babilônia. E é justamente ali, em terra estrangeira, que Deus escolhe um jovem, Daniel, para revelar o futuro da humanidade com uma clareza que, sinceramente, é sem precedentes. E aqui está o ponto central que a gente precisa entender para tudo que vem a seguir. Para a teologia bíblica, a história não é uma sequência caótica de acidentes. Pelo contrário, ela é conduzida de forma soberana por Deus, que guia tudo propositalmente em direção a uma conclusão redentora, ao cumprimento de tudo que ele prometeu. Ok, vamos mergulhar na primeira grande visão. E o curioso é que ela não foi dada a um profeta, mas a um rei pagão, Nabucodonosor, por meio de um sonho bem perturbador. O que a gente vê em Daniel capítulo 2 é a história dos impérios mundiais contada pela perspectiva humana, uma exibição deslumbrante de glória e poder. Daniel então revela o sonho, uma estátua imponente. A cabeça era de ouro, o peito de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés, uma mistura de ferro com barro. A imagem é de poder, com certeza, mas repare na progressão. Os materiais vão perdendo valor e, mais importante ainda, estabilidade, terminando numa base frágil e dividida. Já é uma profecia sobre a instabilidade do poder humano. A interpretação que Daniel traz, como a gente vê na tela, conecta cada metal a um grande império mundial. Mas o clímax da visão não está nos metais, e sim no que acontece no fim de tudo. Uma rocha, cortada sem auxílio de mãos, atinge e simplesmente pulveriza a estátua. Isso é crucial. Esse novo reino não tem origem humana. É o reino de Deus, que não apenas substitui os outros, mas os destrói por completo para se estabelecer para sempre. Agora, a história ganha uma nova camada, uma nova perspectiva. Cerca de 50 anos depois, o próprio Daniel recebe uma visão. E ela cobre o mesmo período histórico da estátua, só que agora nós vamos ver esses mesmos impérios pela perspectiva de Deus, revelando a verdadeira natureza deles. O contraste não poderia ser maior. A glória da estátua dá lugar a 4 bestas ferozes subindo de um mar todo agitado. E aqui está a revelação central. Aquilo que o homem chama de grandeza, de império, Deus enxerga pela sua natureza real, algo predatório, caótico e bestial. Colocando as duas visões lado a lado, a mensagem é inconfundível. De um lado, a perspectiva humana de Daniel 2, que idolatra o poder e a majestade. Do outro, a perspectiva divina de Daniel 7, que expõe a brutalidade e a origem caótica desses mesmos reinos. Deus nos convida a ver o mundo não como os homens veem, mas como ele vê. E este slide amarra tudo de forma brilhante. Cada parte da estátua corresponde perfeitamente a uma besta e a um império histórico que a gente conhece. Isso não é coincidência. É a mesma história, contada de duas maneiras diferentes para nos dar o quadro completo. A consistência aqui é uma prova poderosa da natureza sobrenatural da profecia bíblica. Dentro da visão da quarta besta, a mais terrível de todas, surge um detalhe crucial, um chifre pequeno. E este não é um poder comum. Ele é descrito como arrogante, blasfemo e perseguidor. Com ele, a profecia nos apresenta uma figura-chave, a personificação da oposição a Deus. Para a gente entender essa figura, precisamos de um conceito teológico fundamental: tipo e antítipo. O tipo é como uma sombra, sabe? Um modelo ou uma prévia no Antigo Testamento.
Já o antítipo é a realidade final, o cumprimento pleno para o qual aquela sombra apontava. Vamos ver um exemplo prático para ficar bem claro. O cordeiro sacrificado na Páscoa é um tipo perfeito. O sangue dele na porta livrou os israelitas da morte, mas era uma sombra, algo que prefigurava a realidade final, o antitipo, Jesus Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus, cujo sacrifício oferece a salvação definitiva a todos. Então, o ponto crucial é este. O chifre pequeno de Daniel 7 funciona como um tipo histórico. Ele descreve poderes reais do passado que se opuseram a Deus, mas que também servem como uma prévia, uma sombra do antítipo final, a manifestação definitiva do mal que o apóstolo João mais tarde chamaria de anticristo. Mas a visão não termina na escuridão do inimigo. Pelo contrário, ela se eleva para revelar a resposta soberana de Deus. Se o problema surge do mar caótico da humanidade, a solução desce dos céus. Vamos conhecer agora o verdadeiro rei. A profecia descreve um poder que parece imparável, que fala com arrogância e persegue o povo de Deus. A pergunta que fica é: quem pode deter uma força como essa? Quem pode dar um fim a esse ciclo de impérios bestiais? E isto aqui ilustra a resposta de forma brilhante. A solução não vem da terra, mas do céu. Daniel vê alguém semelhante a um filho de homem vindo com as nuvens. Enquanto as bestas subiram do mar caótico, este rei desce do céu, o que significa sua origem divina, sua autoridade absoluta e sua legitimidade para reinar. E esse título, Filho do Homem, se tornaria o favorito de Jesus para se referir a si mesmo. Ele é o Messias prometido. E note a diferença fundamental. Os reinos da terra são tomados pela força. O dele é recebido por direito divino. Sua autoridade não vem da espada, mas do trono do ancião de dias. E agora a profecia se torna ainda mais específica. A gente sai das visões simbólicas e entra numa espécie de cronograma matemático. Em Daniel capítulo 9, Deus não apenas promete um rei, mas ele marca no calendário quando ele chegaria, por meio da incrível profecia das 70 semanas. O contexto é uma oração de Daniel, e como resposta, o anjo Gabriel lhe revela um cronograma de 490 anos ou 70 semanas de anos que Deus decretou para cumprir 6 propósitos redentores, incluindo fazer expiação pela culpa e trazer justiça eterna. Este cronograma é de uma precisão espantosa. Partindo de um decreto histórico, a profecia aponta para a data exata em que o Messias se apresentaria publicamente, o que corresponde perfeitamente ao início do ministério de Jesus. Ela prevê a sua morte e até a destruição de Jerusalém, que aconteceria décadas mais tarde, em 70 depois de Cristo. É a história escrita com antecedência. Então o que a gente pode concluir? Que a história não está à deriva. Eventos cruciais, como o início do ministério de Cristo, sua morte na cruz e até eventos geopolíticos gigantescos como a destruição do templo, foram anunciados com séculos de antecedência, demonstrando o controle meticuloso e soberano de Deus sobre o tempo para cumprir seu plano. Isso nos deixa com uma reflexão final. Se o plano de Deus para o passado se cumpriu com uma precisão tão espantosa, registrado em detalhes séculos antes de acontecer, como isso deveria impactar a forma como enxergamos suas promessas que ainda hão de se cumprir? A precisão do passado se torna a base da nossa esperança para o futuro.